Olá! Estamos começando o programa Respondendo sobre as Escrituras, transmitido na Rádio Voz de Amor, a sintonia do adorador. Os programas serão exibidos na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira às 7 horas da manhã. Caso você esteja assistindo esse programa em outra plataforma que não seja na Rádio Voz de Amor, não esqueça de baixar o aplicativo na Play Store. É muito simples, é muito fácil. Você vai na sua Play Store, digita lá Rádio Voz de Amor. Você vai baixar o aplicativo no seu celular e vai estar com a sintonia do adorador nas palmas de suas mãos. Ou você pode ir no facebook.com/, respondendo sobre as escrituras, e todos os links dos programas estarão lá. E você pode também fazer a sua pergunta lá mesmo. Você tem alguma pergunta, alguma sugestão? Então envie-nos a sua pergunta. Ou no nosso WhatsApp. O telefone é 16 99299 9452. Novamente, 16 99299 9452. Meu nome é Rafael Leonessa e é uma satisfação poder esclarecer suas dúvidas. É claro que eu não estou sozinho, estou com ele. Quem é você? Meu nome é José Aldair e com muito prazer vamos responder as dúvidas dos nossos ouvintes. José Aldair e os ouvintes do nosso programa. Dois programas passados, nós tratamos sobre a lei no Antigo Testamento. No programa passado, nós tratamos a lei no Novo Testamento. Hoje, nós vamos concluir respondendo a pergunta: qual é a finalidade da lei? Se temos a lei no Antigo Testamento, temos uma nova lei no Novo Testamento, a lei de Cristo. Então, qual é a finalidade de toda a lei do Antigo Testamento? Essa é a pergunta que nós vamos responder neste programa. Antes da resposta, vamos fazer uma oração. Santíssimo Deus, o Senhor é todo-poderoso e nós damos graças porque o Senhor se importa com pessoas como nós. Nós louvamos ao Senhor por nos amar desta forma, uma forma que nós não merecemos. Nós te damos graças e pedimos a tua orientação em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a palavra de Deus. Bom, o apóstolo Paulo, ele vai deixar muito claro qual é o motivo maior pelo qual Deus deu a lei ao povo judeu. No capítulo 3 de Romanos, o capítulo 3, versículo 19, ele vai dizer o seguinte: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei o diz. Para quê? Para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então aqui está muito claro qual foi o principal objetivo pelo qual Deus deu a lei. Ele deu a lei para que se cale toda a boca. Quando nós, seres humanos, olhamos para a lei que Deus entregou lá no Monte Sinai aos judeus, nós não conseguimos cumprir essa lei. Nós não vamos conseguir, através da lei, alcançar nada, alcançar a nossa salvação, porque é impossível. Deus deu a lei para que nós descobríssemos o quanto pecador nós somos. E quando nós lemos a lei e interpretamos a lei de uma maneira correta, o que diz a Bíblia? A lei foi dada para que se cale toda a boca de todo ser humano. Não existe um único ser humano que possa chegar diante de Deus e dizer alguma coisa e se justificar mediante a lei. Para que se cale toda a boca, porque todo mundo quebra a lei. E que mais? E todo o mundo seja culpável perante Deus. A lei faz que todo ser humano tenha uma única sentença diante de Deus. E a sentença é culpado. Perante a lei, todo ser humano vai ouvir isso: culpado. Não há ninguém que seja inocente, não há ninguém que cumpra a lei. Agora Paulo vai dizer quem será justificado diante de Deus. Diz aqui: visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Então nenhum ser humano jamais foi justificado pela lei e nenhum ser humano nunca será justificado pela lei. Paulo é claro: ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Agora olha lá: em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, como eu conheço que o pecado é grave? Como eu conheço
quanto o pecado fez com que eu me distanciasse de Deus, me distanciasse do caráter de Deus. A lei mostra o quanto o pecado é grave. Até no Romanos capítulo 7, Paulo fala para que o pecado se mostrasse excessivamente maligno, né? Então veio a lei. A lei traz o pecado a conhecimento. Você lembra daquela ilustração, daquela figura que nós usamos para descrever a lei nos nossos estudos? Nós dizemos que a lei é um espelho. Você se coloca diante do espelho, o espelho vai mostrar se existe uma mancha no seu rosto, o espelho vai mostrar o quão sujo você está. Só que o espelho mostra, mas ele não tira a mancha, o espelho mostra, mas ele não tira a sujeira. Assim é a lei. A lei, ela mostra o quão pecador nós somos, mas não há poder para nos limpar. Então ninguém será justificado diante deles por obras da lei. Por quê? Em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O interessante é que o ser humano ele está debaixo de uma maldição. É a maldição do pecado, né? Lá em Adão, nós estamos debaixo dessa maldição. E Paulo, no livro de Gálatas, ele diz que maldito todo aquele que está debaixo da lei. O texto é em Gálatas capítulo 3, verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. No Antigo Testamento, os descumpridores da lei poderiam ser mortos sim, fisicamente, como nós explicamos 2 programas passados. Então era necessário que Israel tivesse uma nação separada para Deus, cumprindo todas as leis. O transgressor da lei deveria ser morto. Aí Paulo vai dizer então que é maldito toda pessoa que está debaixo dessa lei, porque ele não consegue cumprir a lei. Mas o justo viverá por fé. Então, como o José Alder acabou de citar, a lei ela não é inútil no Novo Testamento. Você não vai pegar a lei e jogar ela fora, mas ela é um espelho que reflete a nossa imagem de pecador. É uma comparação. Deus quer que você seja assim. Você não consegue ser assim. Então você é o quê? É um pecador. Precisa ser feito algo para você ter a sua salvação, porque pela lei você não é justificado. Um texto muito mal interpretado pelos legalistas é Tiago 2,10. E Tiago diz lá em Tiago, capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então a lei, ela é um elo, né? É toda a lei, 613 pontos da lei. Se você tropeça em um pontinho da lei, você não cumpriu toda a lei. Ou seja, você consegue cumprir toda a lei? Não, você não consegue cumprir toda a lei. A lei é uma prova de que você é um pecador. A lei é uma prova de que você é um transgressor. Sem a lei, não dá para te mostrar que você é um pecador. Porque pegue uma pessoa. Como é que você vai provar que ela é um pecador? Você precisa de alguma coisa, uma contraprova. Precisa de alguma coisa avaliada para mostrar que ela é um transgressor daquilo. Então a contraprova é a lei. Os legalistas dizem o seguinte: você deve cumprir toda a lei, porque se você não cumpre um mandamento, você não cumpriu toda a lei. Interpretaram totalmente errado o texto. É ao contrário, o texto está dizendo, você não consegue cumprir toda a lei. Então a lei é uma amostra de que o ser humano ele é transgressor. Isso, olha, você vai ver na palavra de Deus que mesmo aqueles que queriam se justificar diante da lei, se viam culpados, a sua consciência não os deixava tranquilo. Tanto é que Jesus encontrou com o doutor da lei. E veja o que aconteceu. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, então esse homem aqui era intérprete da lei, o doutor da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então ele chega com uma pergunta, ele não é sincero, né? Ele quer pôr Jesus à prova e pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? O que eles pensavam? Eles imaginavam que se eles guardassem a lei, eles iam ter a vida eterna. Então Jesus
que estava aqui numa situação em que alguém queria pegá-lo, na verdade Jesus pegou o intérprete da lei, porque ele disse, né? Então lhes perguntou Jesus: que está escrito na lei? Como interpreta? A isto ele respondeu. Então Jesus fala para ele: olha, como que você interpreta a lei? E este homem interpreta a lei de uma maneira correta. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isto e viverás, né? Então ele interpretou a lei corretamente. Jesus disse: faze isto e viverás. Quando Jesus disse isso, o que aconteceu? A sua consciência imediatamente o acusou. E diz aqui o versículo 29 de Lucas 10. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Né? Então veja que ele quis justificar-se. Por que ele quis justificar? Porque ele sabia que ele não conseguia cumprir a lei. Então este homem, a sua consciência o acusou e ele imediatamente quis justificar-se, porque diante da lei ele se viu de que forma? Ele se viu injusto, ele sabia que ele não cumpria a lei quando Jesus disse: faze isto e viverás. Não foi só este caso. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, Jesus se encontra com o jovem rico, né? E o jovem rico chega até Jesus e ele se lança aos pés de Jesus, ele corre atrás de Jesus e tem uma pergunta. Ele pergunta a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus, também sabendo que aquele jovem, ele achava que ele tinha que cumprir a lei para ser salvo, Jesus então disse para ele: sabe os mandamentos? E ele diz: quais? Jesus cita: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho com o teu próximo, não defraudarás a ninguém. Então ele disse assim: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Mas veja que mesmo ele tendo dito que observava os mandamentos desde a sua juventude, ele não estava sossegado com respeito à sua salvação. Ele corre em uma atitude de desespero para com o Senhor Jesus, um jovem de posição. Ele se lança aos pés de Jesus e pergunta a ele: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele diz, depois que o Senhor Jesus conversou com ele, que cumpria os mandamentos. Mas por que então a sua consciência não estava limpa? Porque a lei estava cumprindo seu papel. E qual é o papel? De acusar. Jesus disse que Moisés acusava a nação de Israel diante de Deus. Então, tanto para com o homem doutor da lei que interpelou o Senhor Jesus, tanto para com o jovem que perguntou o que faria para obedecer a vida eterna, você percebe que a lei estava cumprindo seu papel, o papel de acusar. Nenhum e nem outro estava tranquilo com respeito à lei. Então Jesus diz assim ao jovem rico, né? Ele disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude, mas a consciência não estava limpa. Ele sabia que tinha que fazer outra coisa para herdar a vida eterna. Jesus faz um teste com ele, Rafael. Jesus disse assim para ele: então vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. O que acontece? Jesus faz com que aquele homem entenda que as coisas não são daquela forma, porque ele quebra todas as leis de uma vez só, com uma única atitude. Quando Jesus diz: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, ele se entristece. Ele se entristece porque ele ama a Deus acima de todas as coisas? Não, quebrou boa parte dos mandamentos. Ele ama o próximo como ele mesmo? Não, ele não está disposto a repartir as coisas com os próximos. Então ele quebrou todos os mandamentos de uma só vez. E o que aconteceu? Ele foi embora triste, contrariado com aquela palavra, porque ele tinha muitas propriedades. Então, aquele homem queria fazer alguma coisa para ele dar a vida eterna. Jesus disse que só faltava uma coisa para ele. E a conversa termina com ele indo embora, porque a lei nunca jamais foi capaz de justificar ninguém, porque Deus não deu a lei para justificar. Deus deu a lei para condenar. Lá em Gálatas 2, no verso 16, está escrito o seguinte: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Verso 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Paulo está ensinando aqui que a lei não é para ser cumprida nos moldes como era cumprido, mas hoje nós temos que cumprir os mandamentos de Cristo. O que vai imperar aqui é o amor ao próximo. Como José Aldair bem citou a história do jovem rico, se realmente ele amasse a Deus e amasse o seu próximo, ele tem certeza
que ele daria os seus bens para os pobres, né, para os pobres, e ele receberia a bênção. Provavelmente Deus iria restituir tudo aquilo que ele deu, mas não foi isso que aconteceu. Cristo deu essa prova para esse jovem porque sabia muito bem que ele não daria os seus bens para os pobres. Então demonstra que ele era um legalista, mas não conhecia os mandamentos de Cristo, que era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ele mesmo. Isso, e lá na carta aos Gálatas, e por que a carta aos Gálatas trata tanto deste assunto, né? Nós estamos lendo aqui vários versículos, lemos Gálatas 3 e 10, o Rafael leu Gálatas 2, porque nesta carta, Paulo está repreendendo as igrejas da galáxia que estavam querendo voltar à lei. E Paulo está dizendo que eles não deveriam voltar à lei, porque o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Agora, no capítulo 4 de Gálatas, né? O versículo 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho ao mundo, né? Nascido da mulher, nascido sob a lei, para quê? Versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Então, o Senhor Jesus, ele veio ao mundo justamente para resgatar os que estavam sob a lei, na plenitude dos tempos. Ele veio, ele morreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos salvos, porque somos incapazes de cumprir a lei. Rafael leu Gálatas 3 e 10, que diz ali: todo o que está debaixo da lei está debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas nos livros da lei para cumpri-lo. O que Paulo está querendo dizer aqui é que para você conseguir a justificação mediante a lei, você tem que guardar todos os mandamentos todos os dias da sua vida, sem jamais negligenciar e quebrar nenhum. Ou seja, isso é impossível, por isso que é maldição. Então Jesus veio na plenitude dos tempos, né? Nasceu sob a lei para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Então não somos salvos pela lei, somos justificados pela fé, e isso é possível porque o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Então temos falado a respeito do propósito da lei. E existe uma palavra interessante aqui também em Gálatas, se nós voltarmos no capítulo 3, o versículo 24, que diz assim, eu vou ler o 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, Rafael, é interessante, poucas pessoas conhecem o que significa a palavra aio. Você poderia explicar para nós o que significa a palavra aio? O termo original aí, onde está escrito aio, é paidagogos. O paidagogos seria uma espécie de um tutor, né? Ou um escravo que ensinava ali uma criança, ou um mestre, né? Nessa época havia esse regime de escravidão, e havia aqueles mestres que ensinavam as crianças, ou aquele escravo que levava a criança até os mestres para aprender. Então essa é a tutela, seria uma pedagogia, né? Daí vem o termo pedagogia. A pedagogia é uma forma de ensinar uma criança. O que está dizendo aí? Que a lei, ela é uma pedagogia para nós. Nós olhando a lei, sabendo que nós somos pecadores, nós somos transgressores, não há condições de ser salvo pela lei, a lei ela é dura e nós estamos debaixo de maldição se a gente tentar cumprir a lei. Nós podemos morrer se a gente tentar cumprir a lei, porque a lei pede para matar o transgressor da lei. Então a pedagogia, Cristo cumpriu a lei por vocês. Cristo, ele é o seu salvador, e a pedagogia é essa. Bom, então quem interpreta a lei corretamente, qual é a conclusão que ele vai chegar? Eu estou desesperadamente perdido. E eu não tenho forças, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições de me salvar. Então, quando a pessoa interpreta a lei corretamente, ela vai sentir a necessidade de um salvador, né? Ela vai sentir que está perdida e que sem o salvador ela jamais vai conseguir. Ela vai entender toda a sua fraqueza, ela vai entender toda a sua incapacidade, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos, e é necessário cumprir todos os mandamentos da lei, todos os dias da nossa vida, sem nunca quebrar nenhum. Isso é impossível,
Por isso que o apóstolo Paulo diz que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo fala o seguinte no versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Então Paulo fala que este mandamento, que ele achou que era para a vida, ele verificou que este mandamento era para a morte. E mais, ele diz que o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou nele toda sorte de concupiscências. Então olha só o que ele está dizendo aqui. Sabe quando você vê uma lei que dizendo para você não fazer? Ele diz que a nossa natureza é tão caída que quando nós vemos algo que diz não faça, dá mais vontade ainda de fazer. Quem é que nunca viu uma placa dizendo não pise na grama, mas a grama está morta porque todo mundo pisou? Ou passou num terreno escrito não jogue lixo aqui, e existe um monte de lixo ali, né? Então o que eu estou querendo dizer? Estou querendo que Paulo disse aqui que o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Então quando você vê uma lei, dá mais vontade de pecar ainda, é o que está querendo dizer. Eu me lembro nos anos 80, tinha uma música que dizia o seguinte, que tudo que é bom é ilegal, é imoral ou engorda, né? Então ele está trabalhando nesse aspecto, que a gente é despertado e quando nós vemos uma proibição, dá mais vontade ainda de quebrar aquela proibição. É verdade, e a gente conhece o que é certo e o que é errado em nosso país, aqui no Brasil, porque nós temos uma Constituição. Você pode ser um ótimo cidadão, você pode cumprir toda a Constituição Federal, você pode andar de carro, dar seta, você pode, o seu carro ter os pneus novinhos, bonitinhos, você pode andar dentro do limite de velocidade, mas se você cumprir todas as nossas leis de nossa Constituição, você pode ser um ótimo cidadão, mas se você transgredir um daqueles pontos, você vai ser punido. E é assim nas Escrituras, nós temos a lei de Deus que é para ser cumprida. Se não for cumprida, nós somos transgressores e não há condições de haver salvação. Então é uma amostra de que nós somos transgressores. Lá em Colossenses 2, 16 e 17, tem um texto bem interessante para os legalistas atualmente, refutando eles, né? 2, 16 e 17 Colossenses diz o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque há algumas pessoas hoje, legalistas, que afirmam que você não pode, por exemplo, comer carne de porco. É pecado. Comer carne de porco é pecado. Ou então que trabalhar no sábado é pecado. Porque o sábado é do Senhor. De onde que eles tiraram isso? Do Antigo Testamento. Da lei de Moisés para o povo de Israel. Como nós tratamos no primeiro programa sobre a lei. 2 programas atrás. Aí, continuando o texto, diz o seguinte: porque tudo isso, né, todas as leis, né, tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então a lei da Torá, toda a lei, todo esse legalismo aponta o nosso pecado e aponta uma salvação em Cristo. Nós somos pecadores, nós somos transgressores. Não temos condições de guardar a lei. Então era necessário que viesse então o Messias, ele cumprisse a lei por nós. Tanto é que o próprio livro de Mateus vai dizer que não cuideis de vir destruir a lei aos profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Sem que tudo seja cumprido. Quem cumpriu toda a lei? Jesus Cristo. Quem cumpriu os salmos, profetas? Jesus Cristo. Ele é o cumprimento de todas as profecias no Antigo Testamento. Ele é a sombra do que haveria de vir. É Cristo. Então ele cumpre toda a lei por nós. E nós que estávamos debaixo dessa maldição, hoje estamos debaixo de Cristo. Debaixo da graça de Cristo. Então toda a ira de Deus, quando for revelada do céu, né, sobre os ímpios,
Cristo como sendo o nosso tutor, como nós estando debaixo da graça de Cristo, nós não somos atingidos por essa ira de Deus contra os pecadores. Então nós cumprimos a lei? Sim. Toda a lei nós cumprimos, não em nós mesmos, mas em Cristo. Eu gostaria de voltar a falar do texto que o apóstolo Paulo fala da sua relação com a lei, né? Lembrando que Paulo, antes de se converter, ele disse que ele excedia em judaísmo a muitos da sua idade e que, segundo a justiça que é na lei, como o homem interpreta, ele era irrepreensível, né? Mas agora lembre-se, no capítulo 7 de Romanos, ele disse que o pecado, tomando ocasião, despertou nele toda sorte de concupiscências. O pecado fez com que desse mais vontade, a lei fez com que desse mais vontade de pecar ainda. Então, quando ele conclui o Romanos capítulo 7, agora que ele conhece a palavra de Deus e agora que ele interpreta a lei como Jesus Cristo interpreta, ele vai dizer o seguinte, né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Porque ele sabe disso? Porque ele interpretou a lei corretamente, como Jesus interpretava. Antes ele achava que era bom, antes ele achava que era irrepreensível, mas agora que ele viu como o Senhor Jesus ensinou a lei e os seus mandamentos, ele fala, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Olha só o dilema em que ele vivia, que ele vai dizer aqui no versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então a lei vem mostrar para você o quão pecador você é. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, diante desta conclusão, qual é qual que Paulo vai chegar aqui? A que conclusão, né? A palavra. Ele vai dizer o seguinte: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele que se achava irrepreensível quando era religioso, interpretava a lei de uma forma legalista, agora interpretando como Cristo ensinou a interpretar, ele diz: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Então veja que a lei serviu de aio para conduzir o apóstolo Paulo a Cristo. Graças a Deus, o capítulo 7 de Romanos não termina ali. Ele diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, se Jesus, não tivesse vindo ao mundo, Paulo disse, eu estava perdido. Ele disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A lei só vem para mostrar o quão pecador nós somos. Isso. E a lei nunca foi dada para justificar ninguém, e ninguém será justificado diante dele por obras da lei, porque em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O interessante é que no livro de Gálatas, como a gente leu também nele, você não vê Paulo assim criticando a lei, falando mal da lei, falando que a lei não presta, inútil, é uma, desculpa a expressão, mas é uma porcaria. Paulo não está tratando isso. Ele está dizendo o seguinte: a lei ela aponta para Cristo. Você quer ficar com a lei ou você quer ficar com Cristo? Se você ficar com Cristo, você está com a pessoa em que a lei apontava. Se você ficar com a lei, você é um legalista, você não consegue ter salvação. Porque pela lei, ninguém é justificado. Simples assim. Agora, há pessoas atualmente dentro do cristianismo, entre aspas, porque isso não é cristianismo, isso é um outro evangelho, que tem pregado que você deve guardar a lei. Né? E você tem que guardar a lei, guardar sábados e um monte de coisa, né? Evitar comer tais alimentos como próprio carne de porco, né? Enfim, eles proíbem certos tipos de alimento, né? Como faziam ali os gnósticos, 1 Timóteo capítulo 4. E quando alguém chegar em você e perguntar assim, você é cristão, salvo, você guarda a lei? O que você vai dizer? Eu não consigo guardar a lei, mas eu guardo a lei sim. Não em minha pessoa, mas em Cristo, porque Cristo guardou a lei em meu lugar. Então eu não consigo guardar a lei, mas eu tenho Cristo e Ele cumpriu a lei em meu lugar na luz do Calvário.
Então, aquilo que era maldição em minha vida se tornou uma bênção, porque agora eu tenho aquela pessoa que conseguiu cumprir toda a lei por mim, em meu lugar. Olha, Paulo é muito duro para com quem não entende essa situação. No livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 4, olha o que ele diz: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar na lei, da graça tendes caído. Veja que separados estáis de Cristo. Ou você é salvo pela lei, o que é impossível, ou você é salvo pela graça. Mas nós sabemos que somente a graça pode salvar. E ele diz que aquele que quiser se justificar pela lei se desligou de Cristo e caiu da graça. Né? Isso aqui é muito sério. Ele está muito bravo com os Gálatas, né? Ele está repreendendo eles. Ele fala que está perplexo com a atitude que os Gálatas tomaram, porque algumas pessoas chegaram ali e começaram a anunciar que deveria ter fé em Cristo, mas também tinha que guardar a lei. E Paulo rechaça esse tipo de ensinamento e chega a dizer que quem se quiser justificar pela lei está separado de Cristo e caiu da graça. Está se colocando novamente debaixo da maldição, o que é algo muito sério. Mas eu gostaria de falar mais um pouco de Romanos, capítulo 3, porque após ter falado que a lei foi dada não para justificar, e sim para tornar o homem conhecedor do pecado, quando chega no versículo 21 de Romanos 3, Paulo fala: mas agora, olha só essa palavra, sem lei. Interessante. Agora, depois que o Senhor Jesus veio ao mundo, eles entendem, Paulo diz, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então a própria lei testemunhou que não seria pela lei, né? Pela lei e por todos os profetas. Justiça de Deus mediante fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem, pois não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Então, sem lei, gratuitamente, tendo testemunho da lei e dos profetas. Por que ele diz isso? Que a própria lei previa o quê? Previa sacrifícios, né? E nesse sacrifício, a pessoa ia lá com um animal e ela colocava suas mãos sobre o animal e confessava os seus pecados, e o sacerdote matava aquele animal como propiciação. O sangue daquele animal era derramado e ele simbolicamente apontava para o futuro, para a vinda do Senhor Jesus. E não somente isso, o apóstolo Pedro, nós lemos aqui tendo testemunho da lei e dos profetas. E Pedro, em Gálatas capítulo 10, ele chega a dizer que todos os profetas dão testemunho de que a redenção viria mediante o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então é interessante notar essas palavras. Agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus. Então a justiça de Deus, ela vem mediante a fé. E o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, ele diz que segundo a justiça que era na lei irrepreensível, ele fala que agora, conhecendo a Cristo, ele quer ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, que vem da lei, pois essa é defeituosa, essa não resolve nada, mas a justiça que é mediante a fé na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses legalistas, eles afirmam assim: se a lei do Antigo Testamento não é para ser seguida, então você pode pegar a sua Bíblia e rasgar o Antigo Testamento, porque não serve para mais nada. Então, segundo a linha lógica, né, é uma ilação, é uma conclusão pessoal deles. Se você não precisa mais de lei, você descarta o Antigo Testamento. Você usa somente a Bíblia de Mateus para frente. Tá certo? Porém, é uma ilação, inútil, né? Um argumento falacioso. Por quê? O Antigo Testamento ainda é útil. No Antigo Testamento conhecemos a história do povo de Israel até chegar a Jesus Cristo. No Antigo Testamento nós conhecemos as profecias até chegar a Cristo. E toda a Torá, toda a lei tem princípios maravilhosos para as nossas vidas hoje. São princípios morais estabelecidos por Deus.
Nós conseguimos ver a graça agora, quando nós estamos na graça, nós conseguimos ver a graça lá no Antigo Testamento. Mas agora, debaixo da graça, não debaixo da lei. Porque quem está debaixo da lei só vê maldição. Porque o cara lá em Israel, né? O camarada tá lá em Israel. Aí cumpre toda a lei bonitinho. Mas no sábado ele sai para trabalhar. O que os israelitas faziam? Pegavam essa pessoa, levavam fora do arraial e apedrejavam ele até a morte. Se fosse pego no ato. Ou até um adúltero, por exemplo. Então, ele realmente estava debaixo de maldição. Israel tinha, sim, que cumprir toda a lei. Tá certo? Agora, em graça, agora nós conseguimos entender que havia sim a graça no Antigo Testamento, mas eles não conseguiam ver essa graça. Hoje nós conseguimos ver a graça. Então, para que existe o Antigo Testamento hoje, sendo que nós não cumprimos mais aquela lei? Porque os princípios de Deus estão lá no Antigo Testamento e nós podemos usar daquele Antigo Testamento usando os princípios que estão escritos nele. Paulo, ao começar a carta aos Romanos, ele diz um dos versículos mais belos da Bíblia, onde ele diz: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? Evangelho, o que significa, Rafael? Boas novas. Boas novas de salvação. E por que nós temos no Evangelho boas notícias de salvação? Porque a lei nos traz más notícias. Jesus diz: Moisés é que condena vocês. Moisés é que acusa vocês, citando a lei. Então, a lei traz mais notícias. Nós não conseguimos cumprir a lei. Nós estamos debaixo da maldição. Mas o Evangelho é boas novas. E ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho, então, traz essa boa notícia para o mundo inteiro. Aí ele fala: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De que forma? De fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Esse versículo está no Velho Testamento, né? Então, o Evangelho de Deus, no Evangelho se manifesta a justiça. O que o Evangelho diz? Você está perdido, você está condenado, você não consegue cumprir a lei, mas Jesus Cristo morreu em seu lugar. A propiciação está no sangue de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meu amigo, se você quiser ser salvo, se você quiser ser redimido de uma forma completa, total, perfeita, porque é um plano de Deus, você tem que crer no Senhor Jesus, você tem que descansar nele e você tem que se apropriar da salvação que é Cristo, que há no Evangelho. Pois a palavra cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1. Como ele diz aqui, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque o meu justo, diz Deus, desde o Velho Testamento, viverá da fé. É isso aí. Então, se algum grupo vier hoje até você que está nos assistindo, nos ouvindo, se ele vier a dizer para você que você tem que guardar algum mandamento da lei, porque isso importa em salvação, tá certo? Se ele vir falar isso para você, é mentira, está errado, não é evangelho. O evangelho é graça em Cristo, não é legalismo. Nós já mostramos aqui vários textos, né, vários versículos que apontam a salvação por graça. Se a pessoa diz que é necessário você guardar um dia, por exemplo, para haver salvação, está errado. Não há condições de haver salvação guardando um dia. Não há condições de haver salvação deixando de fazer certas coisas, como por exemplo comer certos tipos de alimento. Isso não é evangelho, as boas novas de salvação. Isso é legalismo. Isso não tem nada de boas novas, isso está na lei. Cristo deu uma nova interpretação, uma nova característica. Ele mostrou que a lei está no amor, ágape, no amor a Deus sobre todas as coisas, um próximo como ele mesmo. Eu já havia lido aqui, Colossenses 2,16, eu vou ler de novo. Ninguém, pois, vos julgue. Ninguém, pois, vos julgue. Preste atenção aí. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir. Então, festas, cerimônias, sábados, no plural, todos os sábados, alimentos, toda a lei. Era uma sombra que apontava a Cristo, certo? Quer fazer alguma coisa para o Senhor, para Deus, faça de livre e espontânea vontade. Não fique obrigando alguém a fazer essas coisas. Faça porque você acha
que é certo, mas não guarde a lei para ser salvo, senão você nunca vai conseguir ser salvo, porque você está debaixo de maldição. Isso. E para concluir os meus pensamentos, eu gostaria de só ler a introdução, né, da carta de Paulo aos Gálatas. Ele diz assim, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então eles estão deixando a graça de Cristo para outro evangelho, né? O qual não é outro, porque não existe outro, né? Mas o que está acontecendo? Senão que alguns vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Misturar evangelho com lei é perversão. E não é outro evangelho. Mas ainda que nós, Paulo diz, nós os apóstolos, ou mesmo anjo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos pregamos, que é a salvação pela fé, e única e exclusivamente pela fé, que vá além do que nós pregamos, seja anátema, seja maldito. Assim como dissemos agora, repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então ele usa uma palavra muito forte para repreender essas pessoas, para repreender os Gálatas também, que aceitaram esse evangelho. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo no capítulo 15, ele fala o seguinte, que, irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, 1 Coríntios 15, 1, o qual recebestes e nos quais ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se, olha a condicional, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então ele disse, olha, se alterar o evangelho, um evangelho que mistura fé e lei, esse evangelho não salva. Ou obras, né? Essas obras, fé e obras, esse evangelho não salva. O meu justo viverá da fé. Deus deu o mandamento para a gente ver o quanto nós necessitamos de Cristo. E para a gente ficar consciente que nós estamos perdidos, mortos espiritualmente. E se Cristo não viesse na plenitude dos tempos nos resgatar da maldição da lei, nós estávamos perdidos até agora. É isso aí, então terminamos aqui mais um programa respondendo sobre as Escrituras. Você ainda tem alguma dúvida? Você tem alguma sugestão? Envie-nos a sua pergunta lá no Facebook, facebook.com/respondendo sobre as Escrituras, ou no nosso WhatsApp. O telefone é 16 99299 9452. 16 99299 9452. Nos vemos então nos próximos programas. Até mais!